Olá, boas! Tudo? Meu nome é Reinaldo Zerra e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje, ainda nessa, digamos, vai ser quase uma trilogia, o terceiro vídeo que está dentro desse tema, que é Portugal. Eu quero falar sobre essa questão que, afinal de contas, é fácil arranjar trabalho aqui em Portugal, é tranquilo arranjar trabalho aqui. Tem gente que está no Brasil e consegue enviar currículo para cá e consegue arranjar um trabalho. Será que isso é verdade? Será que não é? Porque teve uma matéria esses dias que eu vi, hoje é dia 24 de outubro, e eu acho que foi essa semana agora que apareceu uma matéria no Brasil sobre turistas brasileiros chegam em Portugal para férias e acabam ficando para trabalho. Será que é assim mesmo que acontece? Então, se você se interessa em saber de verdade como que isso acontece, fica aí, espera aí, que eu já volto para te contar, tá bom? Oi, boas, voltei. Eu vou mostrar aqui em algum momento no vídeo, talvez aqui nesse canto de cá e tal, essa matéria que saiu aí no Brasil. Eu não lembro se foi a Folha de São Paulo, se foi o Globo, enfim, foi um desses grandes veículos de comunicação que há no Brasil, a falar sobre isso, né? Sobre uma certa facilidade de conseguir trabalho, brasileiros conseguirem trabalho cá em Portugal. Isso juntando, né, assim, com algumas questões que eu tenho visto também no TikTok, outras aqui mesmo no YouTube, que as pessoas elas conseguem romantizar algumas questões que não devem ser romantizadas. Eu acho que conseguir trabalho, trabalhar e etc, eu acho que isso não deve ser romantizado. Viagens você pode romantizar à vontade. Perrengues que se passam em viagem, etc, ok. Agora, trabalho eu acho que é uma coisa muito séria, principalmente se você está agora no Brasil. E você quer mudar de vida e de repente você acha que no momento do Brasil, e eu concordo com você, não tá bom. Na verdade não tá bom desde 2018, quando tivemos aquelas fatídicas eleições, enfim. E você de repente quer se mudar e de repente a primeira coisa que vem na sua cabeça é Portugal, porque Portugal tem a nossa língua, é muito mais fácil, a compreensão e etc, blá 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 blá. Então esse vídeo eu vou tentar esclarecer algumas coisas aqui, lembrando sempre que eu levo sempre em consideração também a minha área, que é marketing. Então eu sempre vou tentar fazer uma equiparação dentro do que eu sei. Eu não falo das outras áreas. Eu não sei como é que é veterinária, eu não sei como é que é medicina, eu não sei como é que é direito, eu não sei como é que são as engenharias. Na verdade, a única outra área que eu posso falar, e que na verdade é uma coisa muito óbvia, que é a área de TI, que eu não gosto muito de falar de TI, porque parece que TI é muito o cara da informática que ajuda no Word, não é isso? Mas é a área principalmente dos developers, essa galera que trabalha com front-end, back-end, essas linguagens C, com aquela chavinha que eu não sei como é que é o nome que se diz, enfim. Essa área sim, essa área aí, assim, todo mundo pode falar sobre isso, porque é assustadoramente gigante aqui, não só aqui em Portugal, como também em toda a Europa. Mas isso eu vou falar depois, tá? Então eu vou começar a dividir esse vídeo em alguns pontos, pra gente começar a tentar perceber melhor, perceber aqui é o entender do Brasil. Tentar entender melhor sobre, afinal de contas, é fácil ou não conseguir um trabalho aqui, tá? O primeiro de tudo é relacionado exatamente ao que eu falei no início, né? Assim, cuidado com o que você lê, cuidado com as informações que você pega ou de TikTokers ou de YouTubers, não a minha porque a minha é realista, mas ou de repente até mesmo de matérias jornalísticas, assim. Não fique só pela manchete ou só pelo título, como no meu próprio vídeo, será que é ou não é e tal, eu vou tentar esclarecer isso aqui um pouco pra você. Não é que seja fácil ou que seja difícil, depende muito da sua realidade, depende da sua cabeça e principalmente de onde você pega as informações. Não se baseia só nesses títulos de brasileiros foram passar férias em Portugal e conseguiram trabalho. Tá, vai ler. Eles conseguiram trabalho aonde? O que eles conseguiram afinal de contas? O que eu posso chegar para vocês agora e falar com absoluta certeza é que brasileiro quando vem para a Europa, tá? Na Europa em geral, não só Portugal, e quando ele consegue trabalho muito rápido, vocês podem ter certeza absoluta que não é trabalho na área deles. São pessoas que estão a trabalhar com restauração é restaurante. Trabalham em fast food, trabalham servindo mesa. No Brasil é garçonete, o garçom é aqui, em Portugal agora eu esqueci, são empregados de mesa, São empregados de mesa, são pessoas que trabalham em cozinha, são pessoas que trabalham com limpeza, são pessoas que têm trabalhado com construção. Então assim, pra isso tem muito. Agora a questão é, você aí que tem o seu trabalho, que já trabalhou na sua área no Brasil e tal,
você estaria disposto a deixar a sua bagagem profissional na sua área para vir para a Europa, para trabalhar com isso, para trabalhar com obra, para trabalhar com restauração, para trabalhar com... A grande questão é exatamente essa, porque quando vem essas matérias são sobre isso, assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que estão aqui em Portugal e que não conseguiram ainda trabalho em suas áreas é enorme. Eu vou falar ainda mais sobre isso no vídeo. Mas assim, é enorme, é enorme. O que as pessoas acabam por fazer? De repente elas vão, compram um carrinho e aí juntam, sei lá, o dinheiro que elas juntaram para ficar aqui, elas devem decidir comprar um carro, que aqui você consegue comprar carro até por 500 euros, 1000 euros, mas é aquela coisa, é um carro muito ruim, muito caindo aos pedaços. Mas aí de repente elas pegam isso para quê? Para tentar de repente ser um Uber Eats, trabalhar no Glovo, trabalhar numa dessas coisas de entrega, etc. Faz lá teu dinheiro, dá para fazer. Mas assim, pensa agora realmente assim na sua cabeça. É isso que você quer? Você acha que vai valer a pena? A grande verdade é essa. Eu acho que o problema todo, na verdade, do brasileiro é que a gente gosta de romantizar às vezes as coisas. Porque os brasileiros que trabalham cá nessas áreas são brasileiros que jamais trabalhariam com isso no Brasil. Inclusive teriam vergonha de trabalhar com isso no Brasil. Mas aqui eles acham que é ok, porque eles acham que pode ser um pouco mais digno por conta de dinheiro e etc. Que nem é tanto, tá? Assim, sei lá, se a pessoa ganhar um ordenado mínimo, que agora tá ronda aí os 620, 630 euros, se você morar em cidade grande não adianta. Se você mora numa Lisboa, você não consegue viver com 630 euros. Agora, se você vier pro interior, você até consegue. Você vem pra cá, vai pegar um apartamentinho de 200 e pouco, 300 e poucos euros, vai sobrar 300 se for casado e se o seu dupla trabalhar também, vai sobrar um pouco mais de dinheiro. Agora, se tiver filhos, já complica. Então, assim, respira, calma, porque é exatamente isso que é o mercado de trabalho aqui nesse momento para o brasileiro. São essas coisas, restauração, obras, etc. Tá, outro ponto bem importante. Você está aí no Brasil e você tem um currículo excelente, você fala línguas e você... Caralho, você é foda, tá? Só que você é brasileiro, que nem eu, a gente é brasileiro. Você acha assim, não, eu vou pra Europa e vou conseguir fácil, porque eu sou o fodão, né? E aí quando você vem aqui pra Europa, a gente se esquece que a gente tá saindo literalmente muito a gente tá saindo de um continente, a gente tá indo pra um outro, tá? Nós que somos brasileiros, que estamos nas Américas, todos nós ali conversamos muito bem, assim, né? Temos a nossa vivência porque estamos todos ali num continente que é um continente americano. Estamos na Sul-América, mas tem o norte-americano, que são o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá e tal, não sei o quê. Aí você tem o pessoal do México. Então todo mundo que tá ali tem uma cabeça muito, por incrível que pareça, tem uma cabeça muito parecida com relação ao trabalho, com relação à vivência no exterior, etc. Mas quando você vem pra Europa, tudo muda. Porque existe uma coisa chamada eurocentrismo. E eu sei que possam ter portugueses agora a assistir esse meu vídeo, que possam de repente fazer uma cara meio que tipo, nossa, o que ele tá falando, etc. Mas a grande verdade é que existe o eurocentrismo. Não só em Portugal, como qualquer outro país da Europa. O que é o eurocentrismo? Eles são muito focados neles mesmos. Então assim, é tudo muito diferente, tá? Então porque, por exemplo, no Brasil eu já cansei de trabalhar em empresas ou de participar de projetos enfim, de comunicação, de marketing, etc., que tinha, às vezes, um ou outro funcionário que era gringo, que a gente chama de gringo no Brasil, né? Aqui são dos estrangeiros. Então, e o brasileiro, ele gosta disso, né? O brasileiro, ele acha muito interessante ter uma empresa, eu vou contratar um americano, vou contratar um indiano, vou contratar um mexicano, vou contratar um chileno, uruguaio, whatever. Agora, aqui não tem isso. Aqui não tem isso e é uma coisa que me entristece muito, porque eu mando o currículo para empresas que eu vejo ali o que eles querem, eu sei que eu posso fazer aquilo, eu não tô nem falar assim, não tô a mandar para ser diretor, gerente, não, assim, às vezes analista, normal, coisa normal. E eles não dão retorno, tá? A experiência que eu tenho para falar agora para vocês nesse momento os retornos que eu tive de trabalho e para tentar ver se ia seguir ou não a entrevista, como que eu posso mais falar? Sobre, enfim, são de empresas que, por incrível que pareça, o RH não era português, era gringo, era um pessoal da Inglaterra ou dos Estados Unidos, etc. Todo mundo falando inglês e tal. Ou que os chefes não eram essencialmente portugueses. A mentalidade deles é muito simples. Por que eu vou contratar um rapaz que está cá em Portugal, que não teve formação portuguesa ou europeia, etc., para ficar numa vaga que eu tenho uns 30 portugueses ali na espera dessa mesma vaga?
eles levam isso muito em consideração. Então leve também isso em consideração. Não adianta você ter um currículo incrível, porque aqui tem essa questão do eurocentrismo, tá? Sobre procura de vagas. Eu uso essencialmente duas formas de tentar saber se tem trabalho ou não. Primeira de todas, essencialmente LinkedIn. Se você não usa, use, comece a usar. Faça o seu perfil bonitinho, bote todas as suas experiências lá. Tem muita empresa que só usa LinkedIn às vezes mesmo, assim, eles preferem às vezes ver só o LinkedIn da pessoa do que o currículo de fato. Então use o LinkedIn. No LinkedIn tem uma parte ali que você consegue procurar nas últimas 24 horas quais são as vagas. Tem a candidatura simplificada, que eu acho excelente, que é a que eu mais uso, porque candidatura simplificada, ao meu ver, dificilmente vai ter scam, vai ter vaga scam, que são aquelas vagas que você clica candidato, se você vai num site, que às vezes é um Indeed, que é um site também que tem aqui de emprego, ou sei lá, vai para um outro site que é só para pegar e-mail, sabe? Então usa o LinkedIn e, se você for da minha área, que é de comunicação e marketing, ou ainda designer e developer, por exemplo, comercial também, se eu não me engano, se você trabalha na área de vendas e sales e tal, você também pode usar um site chamado cargadetrabalhos.com ou .net, eu me esqueci agora. Eu coloco depois aqui para vocês o enderecinho aqui embaixo. Eu conheci inclusive o dono desse site, que ele fez um freela numa empresa que eu trabalhava cá em Portugal. É um site excelente, assim, é muito bom, porque para quem trabalha nessas áreas é muito bom. E eu acho que eu tive umas 2 ou 3 respostas de lá, porque eu acho que como eles são muito grandes, eles devem receber muito currículo, sempre para todas as vagas, porque todo mundo conhece esse site aqui, inclusive portugueses ou brasileiros que já estão por aqui e tal, por cá já usam isso. Então, assim, é o LinkedIn ou o Carga de Trabalhos. Eu vou colocar o site aqui embaixo, tá bem? Aí tem umas coisas muito engraçadas, assim, né? Porque eu lembro quando eu tava no Brasil, quando eu me candidatava para uma vaga e tal, o LinkedIn, ele mostra ali quantos candidatos já existem para aquela vaga, né? Então era assim, 250, 300, era muita coisa, Porque a dimensão do país, né, assim, tem muito mais pessoas e tal. Agora, quando eu vim pra cá, eu comecei a perceber uma coisa que era muito engraçada. As vagas aqui, assim, vamos supor, se você vai, sei lá, você pega uma grande rede, né, sei lá, FENAC você vai ter 80, 100 candidatos. Ok, uma vaga para Lisboa, 100 candidatos. Mas se você vai numa startup, alguma coisa do tipo, as vagas rondam em 20, quando você vê ali tem 20 pessoas que se candidataram para uma vaga. Teve uma empresa que eu vi aqui que tinha 15 candidatos. Eu falei assim, tipo, na minha área e tal, aquela coisa toda. Isso é uma coisa muito curiosa, ou seja, na área ainda de marketing de comunicação, não existe ainda concorrência, né, assim, concorrência nossa mesmo, assim, entre nós, né, assim, entre nós profissionais. Eu não vejo isso muito. Mas, mais uma vez, eu retorno àquele ponto que eu falei do eurocentrismo, né, assim, quando eu vejo ali que eu tentei me inserir numa concorrência com 20 candidatos e eu não recebo nenhum e-mail, eu sei que o eurocentrismo pesa nessa hora, sabe? Assim, quando eles veem que eu tenho informação brasileira, que eles estão a ver tudo aquilo ali e tal, eu tô quase tirando, na verdade, disso, tô quase deixando também isso minha formação, que é o meu mestrado em português, para ver se começa... Boa ideia, eu acho que vou até fazer uma pesquisa de campo dessa, vou tentar fazer uma coisa dessa para ver se muda ou não. Mas enfim, com relação a isso, é basicamente isso mesmo, assim, o nosso... Desculpa, acabou de tocar o meu telemóvel aqui, vou desligar, tinha esquecido de desligar. A concorrência aqui não é tão alta para a área de comunicação de marketing, isso é um ponto interessante. Dica muito rapidinha também. Aqui, acho que não só em Portugal, acho que na verdade é uma coisa meio que europeia, assim. Não tenha só o seu currículo pronto, sempre à mão, sabe assim, ou no seu e-mail, no seu storage lá no seu telemóvel, no teu computador e tal, no teu portátil. Tenha também uma carta de motivação, faça um modelo, eu vou depois colocar também aqui embaixo alguns sites que vocês podem entrar. Muita empresa pede carta de motivação, pede currículo e a carta de motivação para aquela vaga, tá? Então sempre tem em mãos uma, onde você possa mudar só pelo menos o nome da empresa ou pelo menos o que você iria fazer na empresa e tal, que eles também pedem aqui, é uma coisa muito comum. Tá? Outro ponto também muito importante é sobre o seu inglês. Como é que tá teu inglês? Teu inglês tá bom? Pelo seguinte, existem muitas empresas estrangeiras que acabam pegando mão de obra portuguesa porque é mais barato, tá? Enquanto que o salário lá fora, sei lá, em Espanha pode ser 2.000 e poucos euros, em França pode ser 3.000 e poucos euros, aqui em Portugal ele ronda por 1.000 e poucos euros dependendo da sua área. Então é muito comum empresas estrangeiras procurarem mão de obra aqui. E a maioria delas, se não todas, vão fazer a entrevista em inglês. Eles querem que seu inglês seja avançado. Então dá uma estudada, tenta ficar bem focado nessa história também do inglês, que é muito importante aqui na Europa isso.
Todos os trabalhos pedem realmente inglês avançado, porque às vezes tem contato com o cliente, contato às vezes com o escritório da empresa que tem fora de Portugal, enfim. Inglês é muito importante, tá? E você tem que ter um inglês pelo menos avançado. Outro ponto também muito interessante, que pela experiência própria, assim, né, que eu tive lá no Brasil, e aqui é muito diferente. Quando você participa de um processo seletivo, lá no Brasil eu lembro que, sei lá, eu mandava currículo e de repente o pessoal da RH via e, sei lá, em 3 dias, 4 dias já tinha uma resposta do tipo, olha, ou você segue, ou você não segue. Dificilmente eles vão falar que você não segue, né? Assim, as pessoas meio que não deixam isso meio de lado. Mas lá no Brasil, pelo menos em 3 dias, eles falavam, olha, vamos marcar uma entrevista, pessoal, tarará, tarará. Aqui não, aqui os processos seletivos são muito lentos. Quando eu falo muito lento, é papo de não espere tentar resolver sobre uma vaga em uma semana. Às vezes isso vai durar 15 dias, um mês, 2 meses, e eu já vi processo seletivo de 3 meses. Então assim, por exemplo, você vai e você coloca que você ficou interessado numa vaga e, sei lá, você de repente até consegue um outro trabalho e depois de 1 mês e meio as pessoas entram em contato consigo e falam assim, vamos marcar uma entrevista e tal, e você, mas como assim? Já passou um tempo, né? Tipo, não tem sentido. Eles são bem lentos, assim, é tudo muito lento aqui, apesar de entrar muito contra, né, aquela história até que eu comentei com vocês agora mais cedo no vídeo, sobre essa história às vezes você tem 30 pessoas, 40 pessoas no processo seletivo para você analisar currículo, não tem muito sentido isso, né, assim, de você demorar tanto, mas aqui eles demoram muito, então também tenha isso em mente. E se você tem conhecido que veio pra cá e conseguiu trabalho logo de cara na área dele, você pode ter certeza absoluta que ele já tinha contato e contrato de trabalho para isso. Tá? Assim, tipo, eu conheço brasileiros que estão aqui e que, vários casos assim, tipo, lá em Lisboa, por exemplo, o pessoal que eu conheço lá em Lisboa, um veio pra cá, eu acho que ele ainda tá nisso, para trabalhar em banco, mas ele veio com promessa de trabalho, ou seja, ele tava no Brasil, o banco que ele trabalha estava fazendo uma expansão europeia, ele se candidatou, digamos assim, para fazer isso, e ele conseguiu. Uma outra menina veio pra cá, ela trabalha na área dela, que é de gastronomia, mas ela trabalha com isso porque ela tem dinheiro e ela investiu nisso, ou seja, ela não trabalha sendo garçonete ou empregada de mesa, não, ela investiu sobre isso, tá? Uma outra, ela é blogueira de gastronomia, ela já fazia esse trabalho lá no Brasil e continua a fazer aqui em Portugal. Ou seja, o que a gente tem aqui, na verdade, a cena que a gente tem aqui nesse momento, são pessoas que nem essas pessoas, ou pessoas como eu, que tem esse trabalho gringo. Eu trabalho com uma empresa estrangeira, já falei pra vocês, que fica lá nos Estados Unidos e fica também aqui na Irlanda, lá na Irlanda. E que me dá uma graninha aí extra, porque é um freela, ou seja, eu ganho quando eu faço uns trabalhos pra eles, e eu também tenho ajuda também no Brasil financeira. Então, assim, eu fico... Tá ok eu morar no interior e buscar trabalho, procurar trabalho, tá? Agora, se você vem pra cá achando que você vai chegar aqui, não, porque eu era diretor, tipo, numa empresa lá no Brasil, etc. Você vai chegar aqui e você vai ser logo diretor, tira o cavalinho da chuva, como a gente diria no Brasil. Aqui existe essa questão realmente ainda do eurocentrismo, eles querem pessoas europeias e não adianta você ter só o passaporte, porque ter passaporte não faz você de europeu. Sinto muito dizer sobre isso, mas a grande verdade é essa, não adianta você ter passaporte espanhol, português, francês, etc, se você não nasceu e você não conviveu entre eles. Só para vocês terem uma noção, no meu currículo hoje, na parte de cima dele, eu até deixo bem claro que eu cheguei em 2018, ou seja, eu tenho 3 anos, aliás, hoje é dia 24 de outubro que eu tô gravando esse vídeo. Dia 22 agora, que passou 2 dias atrás, eu fiz 3 anos de Portugal. E eu deixo sempre muito claro no meu currículo isso, porque eu quero, na verdade, que as empresas portuguesas elas percebam que eu não cheguei ontem, eu não sou uma pessoa que acabou de chegar e que quer aquela coisa, acabou de chegar e quer sentar na janela, sabe? Não, eu tô aqui há 3 anos, a minha escrita mudou muito, eu sei que eu tenho um ou outro deslize de sotaque, porque são 3 anos já conviver e são 3 anos eu conviver com portugueses, porque eu não fico com brasileiros. Meus amigos moram em Lisboa, eu não tenho convivência com brasileiros direito. Isso, a minha escrita mudou, então, por exemplo, quando às vezes eu mando um e-mail, ou até para procurar apartamento, alguma coisa do tipo, é muito engraçado quando eles, depois que eles vamos falar no telefone, alguma coisa do gênero,
e as pessoas percebem que eu sou brasileiro, eu acho que elas devem... Dá pra perceber que existe uma coisa ali do tipo, mas ele escreveu tão português de Portugal, sabe assim? Então, assim, são 3 anos já. Então eu deixo isso, inclusive, bem claro no meu currículo, por exemplo. Me formei, né? Tenho uma formação portuguesa. Então, assim, isso tudo contribui para que eu consiga, amanhã ou depois, estar minimamente equiparado no mercado de trabalho para conseguir coisas na minha área. Todos os meus vídeos eu sempre gosto de focar nas áreas, né? Assim, a minha área é marketing e comunicação. Agora, se você, no Brasil, vem pra cá e você não tem problema em trabalhar com Uber Eats ou Glovo, ou trabalhar em restauração, trabalhar com limpeza, etc. Se você acha que isso pode ser uma boa entrada pra você, isso é uma questão sua. Pensa direito, assim. O que você quer, o que você espera, você acha que vale a pena você vir pra cá pra fazer isso. E outra coisa importante pra finalizar de verdade, finalizar mesmo. Minha bateria também tá até acabar aqui. Brasileiro, às vezes, quando ia para os Estados Unidos, ele conseguia fazer pé de meia, sabe assim? Você trabalhava lá, pagava as coisas e dava para juntar dinheiro e voltava para o país. Aqui em Portugal você não consegue isso, tá? Nem o português consegue fazer o pé de meia dele direito. Então não vem pra cá achando que você vai fazer um trabalho Disney, sabe? Que é aquela coisa de trabalhar nos parques e você ganhar por hora, etc. Não, aqui você dificilmente vai conseguir fazer seu pezinho de meia pra você de repente ficar tipo 1 ano aqui e você voltar cheio de euros pro Brasil. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Então assim, vem com o pé no chão, sabe assim, estuda tudo direito e vem com vontade mesmo, com foco do que você acha que você quer fazer na sua vida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Desculpa se eu fui muito franco e se pareceu meio rude da minha parte falar algumas coisas, mas eu acho que é interessante a gente poder focar nessas pequenas coisas que parecem que são pequenas, no final das contas são muito grandes. Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo, não esquece também de se inscrever no meu canal. E eu não sei se eu vou continuar ainda a focar nessas coisas de Portugal. Eu quero meio que falar de novo de marketing e comunicação, sabe, assim, sem pensar muito nesses extremos de Brasil e Portugal. Voltar a falar das minhas coisas, tá bem? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Valeu!